Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia, graças a Tudo Deus. bem. Vamos- Dando boa noite a todo mundo que está chegando aí. Sim, Boa segunda-feira para todos. Boa semana para nós todos. Vamos assim dar início com o seja. nosso Gota de Paz, beleza? Sim, Vamos lá. Mensagem 160. Do perdão. 180. Do perdão. O perdão é imediato. Não tenha medo de pedi-lo. Tranque-se com Deus no quarto e conte tudo, sem a menor vergonha. Fale das coisas mais sombrias que existem em sua alma, porque todos nós temos coisas sombrias. Não tenha vergonha de si mesmo. Nessa confissão íntima, conte tudo. Console-se com o fato de que ele já sabia e estava apenas esperando que você tomasse conhecimento de suas próprias falhas. Se você fizer isso com toda a sinceridade de coração, irá se surpreender com seus erros. Mas não se assuste, vá em frente. Não tenha medo de estar atraindo mais vibrações. Na verdade, você está jogando fora todo o lixo acumulado em seu coração, como sendo energias negativas e destrutivas, que estavam ocupando espaços que não deixavam o amor entrar. Termine com uma oração sincera de arrependimento. Depois levante, sacuda a poeira e vá em frente. A partir desse instante, tudo vai ficar mais leve e mais fácil. Então, o título aqui, né, que fala do perdão, eu acho que é o perdão a si mesmo, né? Das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pensa. É como a gente sempre fala, né, Oswaldo? A gente está no mundo de provas e expiações, nós somos seres muito imperfeitos ainda e guardamos muitos dos nossos instintos animais, né? Dos nossos instintos. E a gente tem que estar sempre procurando, né, praticando o amor, deixando esses instintos de lado. Então, por mais que a gente disfarce, por mais que a gente não haja da maneira que nós pensamos coisas ruins ainda, nós pensamos, né, nós temos sentimentos de vingança, nós temos sentimentos de inveja, nós temos... Então, aqui o que fala é isso, né? Você conversar com Deus num quarto escuro, né? Tentar colocar, verbalizar isso com Ele, que provavelmente a gente se sentirá muito melhor. Eu acho que é mais ou menos isso que fala isso na passagem, né, Lu? é acho que Jesus, né, fala assim, Jesus ele tem a receita para todos os nossos problemas. Né? Como você disse, nós vivemos num mundo onde ninguém é perfeito, onde não existe ainda a perfeição, onde nós todos estamos buscando essa, essa perfeição. Né? Quando ele fala de perdão, você falou, né? Perdão para nós mesmos. Perdão é algo de errado que a gente fez e que às vezes a gente não quer tomar ciência disso ou ter a consciência do que fez. Né? Nós erramos com nós mesmos e nós erramos com os outros. Ele fala aqui, né? Do entrar, conversar com Deus, né? A Igreja Católica, não sei se outra usa, né? A parte daquela da confissão, né? De você ir lá e contar, né? O que você de errado está te incomodando, né? E aqui ele diz diferente, né? Entra né? Jesus ele usa o termo quando a gente for orar, né? Da gente entrar no secreto e Deus que escuta o secreto ouve o que a gente vai pedir. Como ele diz também, Deus sabe tudo. Então tudo que a gente fez errado não adianta a gente tentar esconder que Deus a gente não esconde. Mas existem coisas que ao longo da nossa vida nos incomodam, né? E são essas coisas que a gente carrega ao longo do tempo. Por não sermos perfeitos, nós vamos fazer muitas coisas erradas, como a gente disse, com os outros e conosco mesmo. Só que depois, né, muitas pessoas carregam uma culpa ou uma mágoa, né, que é o que mais a gente tem, né, o ressentimento, a mágoa, e às vezes a gente não tem essa coragem, né, de nos perdoar e de pedir perdão para os outros. Como diz, né, a gente tem algo que é muito ruim ainda, apesar da gente não ter tanto conhecimento, a gente tem o orgulho, né, a vaidade, o
orgulho ferido, o sentimento ferido, né, de não ir até a pessoa, de não conversar, ou de nós mesmos, né, de não aceitar que nós somos passíveis de erro. Então ele diz assim, essa coisa da confissão, ele usa aqui também o termo lixo, né, a gente tirar o lixo e jogar fora. Eu várias vezes citei aqui ao longo desses anos que a gente está fazendo essas lives, eu falei, ele chama Mário Mas, ele é psicólogo e acho que psiquiatra também, e ele é palestrante espírita, então a palestra dele fala bastante dessa parte né, que a psicologia trata, né, que a psiquiatria trata, que são coisas que nós vamos levando ao longo do tempo, não temos coragem de conversar com alguém, não temos essa coragem de confessar com Deus, não porque ele não saiba, mas de abrir o nosso coração. E quando a gente conta, quando a gente abre o coração, a gente já está fazendo uma terapia, né? A gente já está, na verdade, tirando aquilo que às vezes a gente não tem coragem de falar. Então ele fala de jogar lixo fora. Quando a gente vai remoendo coisas, mágoas, sentimentos e vai jogando para dentro da gente, esse psicólogo ele fala que a gente joga lixo para dentro da gente. E esse lixo fica lá guardado, que às vezes a gente mexe nesse lixo, né? Remoe ele de novo, mexe ali, às vezes ele está guardado há tanto tempo, né? Uma coisa que aconteceu às vezes há muito tempo passado, e como a gente não perdoou, e quando a gente não se perdoou, quando a gente lembra dele, ele ainda faz mal. Então ele fala de jogar esse lixo fora, né? De tirar de dentro da gente aquilo que está nos incomodando, né? E a gente sabe, e não adianta qualquer um, eu falo porque todos nós temos isso, a gente tem uma coisinha que incomoda, né? E nessa vaidade, nesse orgulho, a gente não se perdoa, não perdoa nós e não perdoa o outro, né? Por esse orgulho, por essa vaidade, e isso fica guardadinho. Então a gente não dorme em paz, a gente não vive em paz sempre. É como diz, eu falei já várias vezes também, a mesma coisa que a gente andar sempre com uma pedra dentro do sapato. Enquanto a gente não parar, tirar o sapato e tirar a pedrinha ali de dentro, ela vai estar incomodando. Ela vai para um lado, vai para o outro, vem e pega no pé. Ela vai para um lado, vai para o outro, vem e pega no pé. Se a gente não parar, tirar o sapato, tirar a pedrinha e colocar fora, ela vai estar incomodando. E a mesma coisa é com esses sentimentos mal resolvidos, né? Porque a gente ainda não sabe resolver esses nossos problemas. Então, quando a gente fala em Jesus, né, que eu já citei algumas vezes, tem um livro que fala Jesus, o maior psicólogo do mundo. E o Jesus, ele conhece, por ter vivido tudo que nós já passamos. E ele conhece como cada um de nós somos, né? No estágio evolutivo que ele está, ele consegue saber como nós pensamos, como nós agimos. E tudo aquilo que ele falou, né, durante a sua estada na Terra, principalmente que a gente chama desse evangelho, a gente percebe que ele falava com esse intuito. Jesus não falava com o intuito de dar sermão, de puxar a nossa orelha, né, de mostrar os nossos erros. Jesus falava de uma forma que nós ouvíssemos ele e resolvêssemos aquelas situações que nos incomodam. Só que a gente não quer dizer para os outros, né, que a gente tem uma pessoa que não perdoou, que a gente não se perdoa, que a gente já fez coisas erradas e que a gente é passível, sim, de fazer coisas erradas. O que nós não podemos, e tem que ficar claro, nós não podemos repetir erros, né? A gente tem direito, sim, de errar. Uma vez eu fiz uma coisa errada, outra vez eu fiz, outra hora eu faço. Mas a ideia nossa, como evolução, que é o que o Espiritismo tenta mostrar, é que a gente vai errando cada vez menos. E que a gente se importe, sim, com os outros, independente de quem eles sejam, do que eles fazem. O dia que a gente olhar para o outro, para o nosso irmão de verdade, como irmão mesmo, né? Do jeito que ele é, com as deficiências dele, né? O que eu posso ajudar na deficiência do meu irmão, né? Como a gente faz, às vezes, dentro de família, né? A gente tem irmão dentro de família que a gente cuida, mas não é capaz de cuidar, às vezes, de um de fora, né? O outro de fora é desconhecido. Não, ele é filho de Deus, que tem os mesmos sentimentos, que passam pelas mesmas coisas que nós passamos, e que juntos
simples vezes a gente consegue resolver. Mas para isso, né, a gente precisa ter o que Jesus fala. Por isso que nenhum ensinamento de Jesus ele consegue ficar, você pegar ele separadinho, né? A gente falou daquela entrevista lá com o Vander Luiz, ele perguntou, você não consegue pegar um ensinamento de Jesus separadinho e falar, ah, Jesus disse isso nesse momento e é assim. Não, o ensinamento de Jesus ele é uma sequência. Quando a gente fala em próximo, a gente fala em amor ao próximo. Quando a gente fala em perdão, a gente fala também no próximo. Quando a gente fala em humildade, a gente fala na nossa relação com o próximo. Ou seja, todos os nossos problemas e tudo aquilo que nós vivemos, ele tem a ver com o nosso próximo. Ele tem a ver com atitudes minhas perante alguém. Porque a gente não faz nada sozinho. As coisas que acontecem na nossa vida, é difícil a gente fazer uma coisa errada sozinho. Né? A gente faz errado porque a gente está na convivência de pessoas, a gente, né, com dinheiro a gente erra, com as pessoas a gente erra, então a gente vai perceber que uma coisa errada que eu fiz e eu não consigo perdoar ou não consigo conversar mais com a pessoa, ela vai ficar me incomodando ali dentro com uma pedrinha. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter noção das coisas que acontecem comigo. Às vezes a gente não consegue sozinho, você já falou bastante disso. A gente precisa de pessoas que nos ajudem, né? Então, assim, um terapeuta, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, ah, eu não vou em psiquiatra porque eu não sou louco. E ele fala assim, ninguém está falando que psiquiatra trata de louco. Psiquiatra, psicólogo, ele tenta tratar os nossos sentimentos, né? As nossas vivências que deram erradas e que estão nos incomodando, o que está levando uma doença, está levando a fazer uma coisa errada, está fazendo eu não viver, não estou conseguindo ser o que eu preciso ser. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós chegarmos à perfeição. Nós somos perfeitos? Não. Mas nós estamos em busca, nós caminhamos para essa perfeição. E o que é essa perfeição? É pegar os erros praticados como experiência e tentar não praticar mais. A gente vai conseguir de cara isso? Não. Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas o trabalho ele tem que ser contínuo. A gente não deve parar de aprender. E a gente achar o que a gente sabe está bom demais, a minha vidinha, do jeito que está, ela está boa demais. Dá sempre para aprender mais, dá sempre para ter mais experiência, seja convivendo com pessoas, seja lendo livros de pessoas que conhecem, escreveram, assistindo, né, relatos, assistindo filmes, sei lá, documentário, coisas que possam nos mostrar alguma coisa. Então a gente vai estar em evolução constante. Mas o perdão ele é essencial para que a gente não pare e não fique ali ou no remoendo o passado ou, né, se culpando por uma coisa que devia ter feito. Não deu certo, vou partir para outra. É difícil, né? Seja no que aconteceu, como aconteceu, eu não posso ficar parado no tempo, como diz, remoendo uma coisa para me incomodar. Como disse, é uma pedra que está no sapato, não adianta eu andar 15, 20, 30 quilômetros com aquela pedrinha incomodando. No primeiro momento, eu tenho que parar, tirar o sapato, tirar a pedrinha para mim poder seguir a viagem. Então, existem coisas que nos incomodam e que nós precisamos tirar da nossa vida para que a nossa vida seja melhor. Né? Então, algumas pessoas falam, a felicidade plena está na Terra? Não. Mas eu posso fazer da minha vida a melhor que eu puder com as coisas que eu tenho. A gente não pode ficar esperando, né, ganhar na loteria, ficar rico, acontecer isso ou aquilo para a minha vida ser boa. Ela tem que ser boa todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu olho para o mundo, na hora que eu vejo com chuva, com sol, com trabalho. Eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar. Eu não tenho, eu vou arrumar um jeito, vou ver o que eu posso fazer. Mas eu preciso, como diz, viver plenamente. Para isso, na verdade, que Deus nos criou. Hoje eu escutei uma historinha que cabe bem na parte da Gota de Paz de hoje. Por que a gente tem que perdoar o próximo, né? Aí já fala de perdoar o próximo. Né? Imagine alguém entrando na sua sala agora aí e falando 1 minuto de barbaridades para você. Que você é isso, que você é aquilo, que você não presta, que você é um vagabundo, que você é um tranqueira. Nesse 1 minuto que a pessoa falou, abriu a porta, falou, depois foi embora, esse 1 minuto ela é responsável pelo mal que ela fez dentro de você. Né?
A pessoa foi embora, daqui uma hora a sua esposa chega, você conta para sua esposa. Amanhã você chega no trabalho, você conta no trabalho. Semana que vem você conta de novo para a roda de amigos de você. Daqui a um mês você conta de novo. Daqui a um ano que está fazendo aniversário, essa ofensa que a pessoa fez para você, você conta de novo. Ou seja, aquele um minuto, ele foi responsável por aquela coisa ruim que ele fez para você. Depois, todo o restante, você é o único responsável por tudo que você fez, porque você ficou alimentando toda aquela ruindade da pessoa, ficou ressignificando, ficou, sabe, muitas vezes até aumentando a história para se dizer, se fazer mais de vítima. Então, por isso que nós temos que perdoar, né? A pessoa te dá o veneno, ela só vai funcionar se você beber. Se você não beber, não funciona. Então, perdão, acho que essa história cai bem sobre o perdão, que é a parte do Conta de Paz de hoje. Na verdade é isso que você falou. Eu preciso ser responsável não pelo que a pessoa fez, não pelo que a pessoa falou, mas pelo que o que ela falou me afetou. A parte de afetar ou não a mim não é culpa da pessoa, é minha. É aquilo que você falou. A gente, Jesus ele tenta ensinar pra gente isso, que a gente valoriza muito o que o outro pensa da gente. Na verdade, eu tenho que ter certeza do que eu sou. Isso. O que os outros pensam de mim não deve importar. Como você disse, uma pessoa vem e fala para você barbaridades. Você não é obrigado a respondê-la, mas também não é obrigado a pegar o que ela falou e achar que é verdadeiro. Porque se você incomoda com o que o outro fala, significa que o que a pessoa falou tem sentido. Isso. Porque se não tiver sentido, eu deixo a vida seguir. É só uma opinião de uma pessoa. Se você chama você que você é o filho de uma prostituta, para não falar um palavrão, né? Tem duas opções. Sua mãe ser mesmo, sua mãe não ser. Se ela for, você tem que aceitar, fazer o quê? Se ela não for, não é, você tem certeza que você não é, por que você vai ficar bravo? Então você não precisa ficar bravo nem de uma forma nem de outra. Então essa é a ideia do perdão, né? A ideia de entender e saber quem é você. Sim, de não aquilo não me incomodar, quer dizer, eu ter certeza, por isso que ele fala assim, a gente fala bastante, né, da reforma íntima. Eu preciso saber o que eu sou, como eu penso, como eu acho. Não são as pessoas que têm que dizer isso. Eu tenho que saber se eu sou mais nervoso ou menos nervoso, se eu sou irritado ou não irritado, né? E depois disso, o que me incomoda? E a gente falou outro dia, o que incomoda a gente? Na verdade, as coisas que nos incomodam são as coisas mal resolvidas dentro da gente. E não como diz, é algo que a gente traz para resolver. Então, nós não podemos passar uma vida na Terra com um problema constante. A gente fala assim, a gente falou, a gente precisa de médico, a gente precisa de um psiquiatra, psicólogo, sim, para que ele nos oriente o que fazer. O restante do que fazer é meu. Como eu vou agir, como eu devo agir. Então, ele fala assim, quando a gente prestar atenção, nós temos um vício muito feio, né? A gente presta atenção em tudo que os outros falam, mas a gente não presta atenção no que a gente fala. Às vezes, o que uma pessoa fala me incomoda, mas eu não tenho ideia do que se eu falo, o que eu falo também não incomoda alguém. Então, eu tenho que mudar o outro, talvez eu não consiga. Mas mudar a mim, isso eu posso. Então, o que eu posso fazer é mudar a mim. A minha forma de agir, a minha forma de receber as notícias, a minha forma de receber o que é falado, a minha forma de encarar a vida. Quando eu tiver clareza nas coisas que eu penso, que eu falo, eu vou mudando dia a dia. Né? Se a gente filmasse, tem uma passagem do Evangelho que ele fala, né? Naquela parte dos mansos e pacíficos, né? Das pessoas que estouram, que saem brigando. Se a gente filmasse a gente mesmo e depois assistisse, talvez a gente tivesse vergonha das coisas que a gente faz. Né? Então, a gente precisa se conhecer o que Jesus fala e o que a gente precisa fazer, para daí a gente começar a viver. Né? Ele diz para que nada mais nos incomode.
Com certeza. Vamos dar início com as preces? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, para sintonizar o pessoal aí que está chegando agora, que está alguns dias sem vir, sem frequentar aqui nossa live, a gente está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 11. É isso, Oswaldo? Na verdade, nós temos o 11, o 12 e o 13, que são do mesmo item, né, que ele vai falar do emprego da riqueza. São três psicografias, né, três cartas que Allan Kardec pegou, que fala do mesmo assunto. É sobre o emprego da riqueza. A gente podia fazer hoje, se você tiver afim, eu vou já lendo e a gente vai explicando o que você for percebendo, você já vai dando os pitacos, vai falando e a gente vai lendo e já comentando. Pode ser? Fica menos cansativo. Perfeito. Então, o que nós vamos entrar hoje, né, no capítulo 16, que fala que nós não podemos servir a dois senhores ou servir a Deus e a Mamon, que ele fala da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com os bens materiais. Então, aqui ele vai falar de, vamos dizer que eu tenha muito dinheiro, ele fala aqui riqueza, né, uma quantidade grande de dinheiro ou de bens materiais, como é que eu emprego isso? Como que eu devo usar isso, né? Então nós começamos, tem um espírito, que o nome dele é Chéveros, e essa mensagem foi passada em Bordeaux, né, em Bordeaux, em 1861. O item 11, ele começa dizendo, repetindo ali, não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a espiritualidade a Deus e a riqueza e os bens materiais. Aí ele fala, guardai bem isso, vós. Aí ele vai falar para aquelas pessoas que têm bastante apego ao dinheiro, né? Ele diz assim, vós a quem o amor pelo ouro domina, que venderíeis, né? A gente ouve muito isso, né? De pessoas que venderiam a alma ao diabo para ter dinheiro. Ele fala, venderíeis vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Isso, esse dinheiro pode, né, dar. Ele assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, portanto, ele vai perguntar para nós, se, portanto, você estiver sentindo, né, a sua alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em libertar desse domínio que vos esmaga. Ele diz que isso, né, esse apego às coisas materiais, às coisas da carne, judiam muito da gente, né? Ele diz assim, vos esmaga. Ele diz assim, pois Deus é justo e severo dentro dessas leis, né, das leis que regem o universo. Ele diz assim,
ele vos dirá, pergunta que será feita para nós quando nós voltarmos para o mundo espiritual, porque algumas pessoas têm dúvida, né? Como a gente voltar para o mundo espiritual, o que vai acontecer? Né? No dia do julgamento. Não vai ter esse dia de julgamento, separação, do jeito que as pessoas falam. Acontece já na volta nossa para o mundo espiritual, minha consciência já me cobra. O jeito que eu chego no mundo espiritual já me mostra o que eu devo fazer ou não devo. Então, ele diz assim, perguntaria, se Deus tivesse que perguntar alguma coisa quando a gente voltar para o mundo espiritual, ele vai falar assim, o que fizeste, depositário infiel, dos bens que te confiei? Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a sua satisfação pessoal? Já está fazendo uma pergunta para nós. O que nós estamos fazendo com os bens materiais? Nós estamos usando só para benefício próprio? Só para satisfação de desejos? Só para satisfação de paixões? Se eu tiver mais dinheiro, o que eu vou fazer? Vou continuar satisfazendo as minhas paixões? Continuarei buscando paixões novas? Continuarei buscando mais coisas para, como diz, né, me escravizar? Então ele diz assim. Aí ele vai fazer, ele já faz uma pergunta aqui, né? Qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Se eu tiver uma quantidade grande de dinheiro, como que eu posso empregar esse dinheiro? Ele já está fazendo para nós essa pergunta. Aí ele diz, onde que eu vou procurar a forma de agir? Ele diz assim, procurai nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, de como empregar o dinheiro, ele falou, aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama ao seu próximo já tem sua linha de conduta traçada. Então nós vamos perceber que se nós não temos uma conduta traçada, e a maioria das pessoas não vai ter, que vivem na Terra, ele já diz que eu não amo o meu próximo. Porque se eu amasse de verdade o meu próximo, eu já saberia como eu deveria agir na minha vida. Então ele diz assim, a aplicação da riqueza que mais agrada a Deus, se eu tiver dinheiro na mão, o que agradaria a Deus com o meu dinheiro? Né? Ele diz assim, o que mais agrada a Deus é na caridade. Aí ele usa aquilo que a gente tem falado, né, quando a gente estudou bastante a caridade, ele diz assim, não na caridade fria e egoísta, que consiste em destruir ao redor de si o supérfluo de uma existência. Então ele diz assim, não a caridade de dar esmola. Diz assim, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor, que procura a desgraça, ou seja, alguém que está em desgraça, alguém que está mal, alguém que está com problema, ele diz assim, né, procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Isso aqui que ele está falando aqui, nós já estudamos no tema caridade. Né? Quando Jesus está no templo e um homem dá uma sobra de dinheiro e vem uma mulher que tem quase nada e dá tudo que ela tem, ele fala, qual é a pessoa que melhor, né, e foi mais caridosa? Ele explica lá, aquela que deu do que ela não tinha. Porque o rico, ele dá da sobra que ele tem. Né? A gente fala assim, se a gente passa na rua, não é dizendo que a gente tem que dar dinheiro para as pessoas que estão na rua. Mas eu falo assim, quando a gente passa na rua e vê alguma coisa, alguém pedindo dinheiro, a gente não procura a maior nota do bolso para tirar. A gente vai olhar se tem umas moedinhas bastante pequenas para doar. Se alguém precisa de roupa, eu vou procurar as mais velhas que eu não vou usar. Se eu vou doar alimento, eu vou doar aquilo que eu não estou usando, que não me serve. Então a gente fala assim, ele já está mostrando para nós como é que nós fazemos caridade. Então nós não estamos prontos ainda para amar o próximo e fazer caridade, né? Eles assim, rico, dá do teu supérfluo, faze melhor. Dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é excessivo. Do que eu tenho de necessário, se eu doar, ainda tenho bastante.
Ele falou assim, e dá com sabedoria. Então, o importante aqui agora é fazer a caridade com sabedoria. Por quê? Né? Quando a gente está falando em caridade, né, a gente fala assim, então eu tenho que dar dinheiro, então eu pego todo o meu dinheiro, saio e distribuo para os pobres. Não, a gente já leu isso na semana passada e percebeu que não é. Qualquer pessoa que bater no meu portão, eu saio doando o que eu tenho dentro de casa? Não. O que é sabedoria? Sabedoria é onde eu posso ajudar, como eu posso ajudar. Talvez eu não precise doar com dinheiro. Talvez eu possa doar com palavras. Posso doar com o evangelho. Era o que Chico Xavier fazia. Quando Chico Xavier começa o seu evangelho, e, né, onde ele vai fazer normalmente, já era uma época difícil e num local bastante pobre. O que ele fazia? Ele chamava as pessoas que tinham fome para comer e depois que elas comiam, elas ouviam o evangelho. Durante, ou um pouco antes de receber, elas ouviam um evangelho. Ouviam as palavras de Jesus, o ensinamento. Era isso que, na verdade, Jesus ensinava a fazer, né? É procurar as pessoas, ver aonde elas têm dificuldade e ajudá-las. Precisa ser com dinheiro? Não. Como pode ser? Né? Então, aqui ele já está falando. Não rejeiteis o pranto, as pessoas que estão em pranto com medo de ser enganado. O que mais a gente ouve quando as pessoas falam em caridade é a gente dar dinheiro para alguém e perceber que aquele dinheiro que eu dei, a pessoa usou, né, para algo ruim. Vamos dizer, eu dei dinheiro para alguém, ele foi e comprou bebida. Eu dei dinheiro para alguém, ele foi e comprou droga. Eu não quero ser enganado. A gente tem um medo muito grande de ser enganado. Então ele diz aqui, né, não, com medo de seres enganados. Mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa em seguida. Está com um prato de comida? Come. Por que você está assim, precisando pedir comida? Como é que está a sua vida? Onde você tem trabalho? Onde você mora? O que está acontecendo com você? Né? É aquilo que as pessoas falam, assistência social. Eu levo uma cesta de alimento, mas eu preciso saber por que essas pessoas estão precisando de uma cesta de alimento. Porque elas estão desempregadas? Por que elas estão desempregadas? Elas têm currículo, elas conseguem trabalhar, a gente consegue arrumar um trabalho para elas, né? Então ele diz aqui, né? E ver se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição, não serão mais eficientes do que a esmola. A conversa, um conselho, às vezes é muito melhor do que dar dinheiro. Mas tudo isso tem que ser com sabedoria, e não com, você vai beber, você é bêbado, vai carpir um lote, né? Você que for gado, tá com celular aí pedindo dinheiro. Né? São as coisas que a gente faz, que a gente olha, que a gente vê que a gente é defeituoso. Né? Que a gente não sabe fazer caridade, que a gente quer fazer interrogatório para as pessoas, a gente quer cobrar, quer investigar a vida e falar, tá vendo? Eu não tenho celular, você tem e me pedir dinheiro para mim. Né? A gente quer fazer dessa forma. Então ele diz assim, espalha ao redor de ti com abundância o amor a Deus, amor ao trabalho e amor ao próximo. Coloca a tua riqueza sobre uma base segura que te garantirá grandes lucros. Ele fala assim, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. A gente teve uma passagem, né, que fala da parábola dos talentos, que é mais ou menos o que ele fala de Deus com relação ao dinheiro. Né? Ele fala assim, um senhor precisou viajar, pegou seu dinheiro e colocou na mão de cada um dos seus servos e falou que voltaria para saber o que eles fizeram com aquele dinheiro. 3 conseguiram frutificar o dinheiro e 1 enterrou o dinheiro com medo. É mais ou menos assim, né? A gente vem para a Terra, Deus coloca nas nossas mãos algumas coisas e quando a gente terminar a nossa encarnação, ele vai perguntar, né? O que você fez daquilo que eu te dei? O que você fez da missão com a qual você foi na Terra? Como que você agiu na Terra? O que você aprendeu na Terra? O que você ensinou na Terra? Essa é, na verdade, a nossa encarnação.
Na segunda passagem, né, é o item 12, é um espírito protetor, né, a cidade que essa mensagem passada ele falou que é na Cracóvia, ano de 1861. Quando considero a brevidade da vida, né, quando eu olho quanto é curta a nossa existência na Terra, ele está dizendo assim, quando eu considero a brevidade da vida, causa-me, esse espírito falando, né? E é um espírito que já teve uma noção para explicar alguma coisa. Ele assim, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material. Assim, é doloroso ver uma pessoa, num breve tempo que vai passar na Terra, preocupado apenas em conquistar coisas materialmente. Não que a gente não possa, né? Assim, mas eu vejo as pessoas só se preocupando com isso. Aí ele diz assim, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao aperfeiçoamento moral. A gente falou no Gotas de Paz, né? Por que às vezes a gente não é melhor? Por que as coisas incomodam? Porque a gente não se preocupa com o aperfeiçoamento moral. A nossa preocupação é, o que eu quero ter? Uma vida melhor, morar num palácio, ter todo o dinheiro do mundo, ter todo o conforto do mundo e não precisar fazer nada. Essa é a nossa preocupação. E aí a gente não consegue aquelas coisas que a gente acha, né? A gente vive de achismo, a gente acha que deve ter coisas, a gente acha que deve ter, né? A gente deve ostentar carro para o vizinho tem um carro, eu tenho que ter um carro igual ou melhor do que o dele. Não sei quem tem uma casa, alguém que estudou comigo, se deu bem, eu também preciso estar melhor do que ele. E a gente fica nessa competição que só faz mal, né? Então, nossa preocupação única é conquistar bem material. E ele assim, tão pouco no aperfeiçoamento moral. O que é o aperfeiçoamento moral? Na verdade, o ensinamento de Jesus é esse. Eu ser melhor para com o outro, me perdoar, eu ser humilde, eu estar buscando sempre o bem de todos. Esse é a parte, na verdade, moral dos ensinamentos de Jesus. Ele diz assim, e isso, né, o que nos leva em conta, ou como a gente disse ali, no que eu serei cobrado ao chegar no mundo espiritual. Né? Quando eu chegar para prestar contas com Deus, que é o que todo mundo sabe que a gente vai fazer, não sabe a clareza de como isso acontece, dessa história desse julgamento, né? A gente tem muito medo desse julgamento, mas a gente não sabe como que ele acontece. Ele diz assim, que vos será levado em conta por toda a eternidade. O que nós fizermos na nossa vida, né? A gente fala assim, eternidade. A gente não tem ideia de eternidade. Porque a gente fala assim, a gente vai viver quanto tempo na Terra? Né? Pode viver pouco, a gente pode viver aí uns 100 e poucos anos. Né? 100 anos para nós vai ser bastante, se a gente não tiver lucidez. Então a gente sabe que é pouco tempo. Mas e depois da nossa morte? Que a gente sabe, nós, espíritos, né, os ensinamentos de Jesus, que a vida continua após a nossa estada na Terra. Como será essa estada fora daqui? Como estará a minha consciência? O que me incomodará? Né? E a gente percebe, nós, espíritas mais claro, alguns religiosos não têm essa noção, mas a gente sabe o que incomoda a gente no mundo espiritual é o que a gente fez de errado na Terra. O que nos cobrará é a nossa consciência, a consciência de que eu deveria ter feito de uma forma e fiz de outra. Que eu deveria ter dedicado a alguma coisa e dediquei a algo totalmente o contrário e errado. Então ele diz assim, isso será contado na eternidade. Aí ele diz assim, diante da atividade que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse da humanidade. Esse aperfeiçoamento moral, essa busca incessante por melhoria, de ser, ele fala assim, é uma questão do mais elevado interesse para cada um ser que está na Terra. A gente tem a preocupação com a morte, o que vai ser de mim depois da morte, mas a gente não tem preocupação em saber como que eu devo conduzir a minha vida para que a minha morte ou a sequência da minha vida seja melhor. Por que a gente tem medo do futuro?
Porque a gente não está trabalhando para ele. Por que a gente tem medo da morte, céu e inferno? Porque a gente não tem certeza do que a gente está fazendo é certo. O que incomoda a gente fazer coisas erradas e não buscar fazer o certo. Por isso que a gente tem ressentimentos, mágoas, coisas, porque a gente está dando valor a coisas que não deveria dar valor e não está fazendo o que deveria ser. A gente se preocupa muito pouco com os outros. Como o outro está. Está bem, não está? A culpa é minha. O que eu posso fazer? Não com aquela culpa de carregar, mas o que eu posso fazer pelo bem-estar do outro? Eu sou responsável? Sim. As pessoas acham que não. A gente só é responsável, às vezes, pela família que a gente tem. Não é. A gente é responsável por tudo. Qualquer pessoa que entre na vida da gente e a gente não consiga melhorar a vida dessa pessoa, ajudar ela em o que quer que seja, a gente é responsável. A gente será cobrado por isso. Seja uma criança que chegou na minha mão, seja um adulto que chegou na minha mão, uma pessoa com quem eu trabalhei que teve um problema e eu não fui capaz de falar uma palavra que fosse para que essa pessoa se melhorasse. Então ele diz assim, deveria ser a maior preocupação da humanidade, interesse dela, de se melhorar. Aí ele diz assim, mas ela, quase sempre, nessa humanidade, é para atender exageros, vaidades e ao vosso gosto pelos excessos, seja por bebida, comida, sexo, dinheiro, compras, né? Aí ele diz assim, quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas das vezes já mais do que suficiente. Às vezes a pessoa já tem uma vida tranquila, não precisa mais. Mas o que a gente fala? Quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Vou viajar, né? Quero ter dinheiro para viajar e viver do bom e do melhor. Ninguém se preocupa assim, quando eu parar de trabalhar, eu vou me dedicar a tal coisa. Seja de aperfeiçoamento, né? De melhoria, de mais inteligência, de mais conhecimento, mas seja também do que eu posso ajudar naquilo que a humanidade tem de deficiência. Das pessoas excluídas, o que nós podemos fazer, na verdade, por elas. Mas quando eu quero ganhar na Mega Sena, da virada acumulada, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Mas quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quer dizer, tem uma incoerência no que as pessoas querem. Né? E aí a gente acha que engana Deus, né? Ah, Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu dou uma parte. É a mesma coisa que a gente falou aqui há pouco, né? Eu tenho bastante dinheiro, eu dou as moedinhas para os pobres, o resto é para mim. Ah, eu tenho direito a isso? Tem. Eu não tenho direito no exagero, eu não tenho direito de passar uma vida na Terra e não fazer um movimento para melhorar alguém, para mudar a vida de alguém. Aí ele diz assim, né? O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitar a ser um trabalho árduo. Quer dizer, às vezes passar aí 14, 15, 20 horas trabalhando só para acumular fortuna. Para ter mais. Né? Diz assim, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício. Nossa, minha vida foi de sacrifício. O quanto eu trabalhei para conquistar tudo aquilo. Muitas das vezes não é. Só para mostrar para os outros que a vida dele é dura. Aí ele diz assim, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo, dando a impressão, né, que se trabalha para os outros. Aí ele diz, insensatos, acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços que fazeis movido pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres de solidariedade fraterna, obrigatórios a todos os que desfrutam das vantagens da vida social. Então ele diz assim, a preocupação do futuro ela deveria também ser, né, com a solidariedade fraterna, em se preocupar com o outro. Aí ele diz assim, pensaste apenas em vosso corpo, no seu bem-estar, nos seus prazeres, for um objetivo único
de vossa preocupação egoísta, pelo corpo que morre, mas vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito que se fez escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus os concedeu? Ele faz uma pergunta bem no final, né? Seria essa a finalidade da existência? Deus nos criou para apenas cuidarmos do nosso corpo, de acumular bens materiais, de fazer o bem para nós. Será que é isso? Ele faz essa pergunta no final desse item. E daí tem um último, né, que ele fala de Fénelon, pessoa que escreve na cidade de Argel, no ano de 1860, o item 13. Aí ele começa dizendo também, o homem sendo depositário, o administrador dos bens que Deus depositou nas mãos, vai ter que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer por seu livre-arbítrio. Ele fala assim, livre-arbítrio, vamos voltar no livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade de eu fazer o que quiser. Junto com livre-arbítrio, responsabilidade por aquilo que fiz. A gente sempre fala, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser da minha vida? Posso, mas tudo que eu fizer, eu serei responsável pelo aquilo que fiz. Então ele diz assim, né, que tudo que nós temos, a gente já leu isso, né, que tudo que nós temos aqui na Terra não é nosso. Apesar da gente querer, né, a gente leu semana passada a verdadeira propriedade. O que eu tenho de meu aqui na Terra? E aí foi falado, aquilo que eu posso levar, minha inteligência, meus sentimentos, aquilo que eu fiz. Né? O que é da Terra? Tudo o que eu deixo aqui. Então não é meu. Então é emprestado para mim quando eu entro na Terra, que terá que ser devolvido ao deixá-la. Então não tem nada meu. E como que eu uso isso? Uso da mesma forma que a gente deveria usar todos os recursos naturais. Como que eu devo usar a água? Com sabedoria. Como que eu devo usar os recursos que tem na Terra? Com sabedoria. O que a gente tem feito? Sempre arrancando, tirando mais, para ganhar mais, para não saber o que vai fazer com isso. Né? Então, ele diz assim, o mau uso consiste em fazê-los servir apenas de satisfação pessoal. O que a gente tem feito com os bens materiais? Satisfação pessoal. Né? De ter um carro melhor, mais bonito, que corre mais, que é mais brilhoso, que isso, que aquilo. Né? De ter as melhores roupas, de ter os melhores bens. Para quê? Para mostrar para os outros? Para desfilar? Apenas como satisfação pessoal. Então, qual a satisfação que a gente tem? De ter em casa tudo aquilo que nos agrada. E no coração, o que tem? Quando eu chegar no mundo espiritual, o que será cobrado? De quantos bens eu tive, de quantos aparelhos telefônicos eu tive, de quantas televisões, de quantos carros, ou o que você fez de bom para os outros, quem você ajudou, né? O que será que Deus vai perguntar para nós? Então ele diz assim, né? O uso é bom todas as vezes que resultar num benefício para o próximo. Então tudo que eu usar na Terra, eu usei certo, de forma certa ou errada. Ele diz assim, que se ela resultar num benefício para o próximo, ele diz assim, o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso se impôs. Então ele fala assim, qual é o sacrifício que a gente faz pelo próximo? O que eu consigo deixar de meu para ajudar alguém? Do que eu posso abrir mão para beneficiar alguém? Então ele diz assim, a beneficência é apenas um dos modos de empregar a riqueza. O que é beneficência? É fazer o bem. Ela alivia a miséria atual, alivia a miséria, mata a fome, protege de frio, dá asilo a pessoas abandonadas. Além disso, há um dever igualmente imperioso, meritório, o de prevenir a miséria. Essa é a missão das grandes fortunas. A gente comentou isso, né? A gente fez questão de falar bastante do Antônio Hermílio de Moraes, que é apenas um dos exemplos, né? A gente fala assim, por que às vezes as fortunas caem na mão de algumas pessoas? Por causa disso. Porque se caísse na nossa mão, talvez ela não sobrasse nada. Né? A gente fala assim, na mão dessas pessoas, elas vão fazer com que esse dinheiro vire
trabalho. Vire um dinheiro no banco para movimentar a sociedade. Ah, sou um banqueiro, sou isso, aquilo. Cada um vai responder pelo que fez. Mas a gente sabe que tem pessoas que utilizam a fortuna em benefício dos outros. Por isso que tem progresso na nossa vida material. Ou seja, se fosse na mão das pessoas egoístas, o dinheiro acabaria rapidinho e não teria nenhum progresso. Então, eles assim, gerar trabalhos de todas as espécies e executá-los. E ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho, né? Porque a gente sabe que essas pessoas vão ter ganho. Em favor dos que assim a empregam, o bem não deixaria de existir. Mesmo que as pessoas que empregam esse dinheiro para movimentar a sociedade, ela tenha algum dinheiro, ele está fazendo o dinheiro maior movimentar a economia e chegar nas mãos das pessoas que precisam. Isso é o resultado do trabalho, né? As pessoas geram trabalho, geram emprego, esse dinheiro chega à mão delas, movimenta a economia e consegue pôr alimento na mesa, dar condições dessas pessoas viverem. Então, esse é o motivo desse dinheiro. Ele diz assim, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e leva a dignidade do homem. A gente falou aqui outro dia, né? Existem pessoas que ficam desempregadas durante um tempo. E a pior coisa que existe é uma pessoa ficar desempregada. A pior coisa que existe é uma pessoa depender da outra. Ficar dependente de alguém. Né? Então, assim, todo mundo gostaria, e isso tem que ser ensinado também, né? A eu conquistar a minha vida, eu conquistar as minhas coisas. Nenhum pai ensinar um filho a viver da riqueza dele. Ensinar que tem que acordar cedo, sim, que tem que trabalhar, que tem que cumprir uma tarefa, porque isso desenvolve a inteligência, ele diz assim, e eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que alimenta, aquilo que tem, né, na Bíblia, né? Conquistará o alimento com o suor do teu rosto. Né? Então, diz assim, que ganha o pão que alimenta. Enquanto esmola, humilha e envergonha. Tem pessoas que viram, né, os profissionais da mendicância, né, de pedir as coisas. Mas as pessoas que realmente precisam, elas não pedem. Às vezes elas passam necessidade com vergonha e não sabem pedir alguma coisa para o outro. E quando precisa pedir, é humilhante. Né? Então ele diz assim, humilha e envergonha. Aí ele diz também, a fortuna concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ricos, vós que a empregardes conforme a vontade de Deus, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se dessa fonte generosa. Tereis nesta vida os indescritíveis prazeres da alma, ao invés dos prazeres materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Ah, eu estou vivendo, eu estou trabalhando, estou para lá, estou para cá, mas parece que tem um vazio dentro de mim. Né? Quantas pessoas procuram igreja, né? Buscando que não está satisfeito, e às vezes não sabe o porquê que não está satisfeito, né? Então ele diz assim, né? Deixa um vazio no coração. Aí ele diz assim para os ricos, né? Vosso nome será abençoado na terra quando deixardes. Soberano Senhor, né? Deus vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Bom e fiel servidor, entrai no gozo de vosso Senhor. Ou seja, aquele que empregou corretamente o dinheiro dele, fez o bem para as pessoas, Deus fará, né? Vem e entra, né? No mundo espiritual melhor, qualquer coisa que se possa. Então ele diz assim, nessa parábola, eu já tinha falado ainda há pouco dela, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, ele diz assim, não é, olha, ele vai fazer uma comparação, né? Não é a imagem das pessoas avarentas, nas mãos das quais a riqueza é improdutiva? Se, no entanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que no seu tempo e no país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, perdão. Então ele diz assim, que na época
de Jesus não tinha um desenvolvimento econômico grande, né? Começa lá numa revolução industrial mais para frente, quando as pessoas começam a se preocupar com isso, né? Percebendo que as pessoas necessitariam de ter algo para trabalhar, que desenvolvesse, progredisse, desse progresso material ao planeta Terra e desse também um meio dessas pessoas sobreviverem. Não daria para ficar o resto da vida matando animais por aí, buscando alimento no lugar, né? Então a gente percebe que essa evolução chega, a revolução industrial é um dos progressos do nosso planeta, progresso da humanidade. Então, assim, nos quais a riqueza pode ser empregue utilmente para o bem geral a todos que podem dar pouco ou muito, direi, dai a esmola quando for necessário. Quando a pessoa precisar de uma esmola, dai. Mas tanto quanto possível, convertei essa esmola em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Né? Então, falou assim, transformar um dinheiro em benefício para mim, vou ganhar dinheiro, mas que eu consiga, né, o caso que você faz, né, você tem aí um local onde você recebe o seu dinheiro, o seu sustento, mas emprega pessoas que também podem usufruir disso, né? Então, quando isso é bem feito, quando essa fortuna é colocada, quando o dinheiro das pessoas consegue ser colocado para isso, é progresso, né? A gente está trabalhando para o nosso progresso e para o progresso dessas pessoas. É bem interessante porque a gente achava que cristianismo era meio que comunismo, né? Mas você vê aqui que não tem nada a ver, né? Você vê que o dinheiro tem que gerar riquezas, né? De que forma? Uma riqueza que seja distribuída, né? Então, o empreendedor tem os bens, cria um modo de produção onde várias pessoas vão trabalhar e ganhar seu dinheiro suado. É bem interessante e esclarecedor essa parte, né? É interessante a fala que, né? E a gente fala assim, Jesus falou disso, falou, né, naquelas parábolas que a gente leu quando a gente iniciou esse capítulo, tem uma de cada, falando, né, de Zaqueu, que era um rico, que a turma tratava como uma pessoa ruim, mas não, o que ele fazia? Com o dinheiro que ele recebia, apesar de a turma achar que era errado o dinheiro que ele recebia, ele ajudava muita gente. Jesus mostra isso. A parábola desses talentos mostra isso, que Deus coloca na nossa mão, né, algo para a gente frutificar, para a gente fazer chegar à mão de todos, para não ficar só na minha mão. Mostra aquele que tem um celeiro, que tem uma plantação grande, que só está preocupado no bem-estar dele. Né? Enchi meus celeiros, eu posso viver o resto da vida sem fazer nada. Estava errado. Minha mulher, ele fala, Deus vai tirar você nessa noite, você não vai usufruir disso. Né? Então, são várias passagens daquele rico, né, que comia bem e jogava migalha aquele que ficava na porta. O que ele está querendo dizer? Né? Que ele vivia bem e o outro vivia com a sobra dele. O que aconteceu? Quando foi para o mundo espiritual, esse que era o bambambam foi parar num lugar ruim, aquele que sofreu, que não reclamou e ficou ali comendo a migalhinha do que sobrava, foi parar num lugar melhor. Quer dizer, então, todas as passagens de Jesus, por isso que a gente fala assim, quando a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec teve esse cuidado de falar de um assunto. O que nós estamos falando no capítulo 16? Nós estamos falando dos bens materiais, nós estamos falando do dinheiro. Como que eu devo usar? Eu devo dar todo o meu dinheiro para os pobres? Não. Se eu fizer isso, eu estou fazendo errado, porque eu vou ficar pobre, eu vou precisar dos outros, distribuir uma quantia pequena que não vai ajudar ninguém e amanhã está todo mundo precisando. Se eu pegasse esse dinheiro, fizesse um grande investimento dele, transformasse isso em trabalho, ele retornaria para mim esse dinheiro e ainda daria condição de mais pessoas poderem usufruir disso. Quer dizer, esse é o entendimento. Nós estamos aqui na Terra para aprender. Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender é amor ao próximo, que é a única coisa que nós não aprendemos. E que as religiões não ensinam. Por isso que eu falo assim, quando eu falo do espiritismo aqui, né, eu sou espírita e adoro, né, eu vou tentar entender
Se as outras religiões explicam dessa forma, né? Se as outras religiões demonstram isso, pegam a passagem de Jesus e falam, Jesus nessa passagem quis dizer isso, né? Então, o amor ao próximo é o primeiro, e do amor ao próximo resulta todo o restante, né? Vem tudo o que precisa. Quer dizer, quando eu amo o próximo, eu não penso em dar só esmola para ele, eu penso em dar uma forma de que ele se melhore. Como que eu posso ajudar a ele se reerguer? O que eu posso ensinar a ele que pode ajudar ele a ter o próprio ganho dele? É. É isso aí. Okay? Vamos encerrando, Oswaldo? Já deu horário já. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto o remédio, a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, as pessoas com as quais nós nos preocupamos e que não puderam participar dessa live, que nós possamos levar o nosso pensamento até elas, para que assim, todas elas, nesta noite também, possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliadas em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e juntando essas nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, e nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado. Nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim
agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então, isso aí. Boa semana a todos. Até segunda-feira que vem, às 7h30. Até mais, Oswaldo. Se Deus quiser, obrigado, uma boa semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Tchau.